A TV Paranaíba abre agora espaço para eleições 2018. Lembrando que todos os candidatos que quiserem participar das entrevistas terão o mesmo espaço de 10 minutos para falar com o eleitor em qualquer programa jornalístico aqui da emissora. Serão 10 minutos para conversar com o eleitor, de acordo com a agenda de cada candidato. Na semana passada, o Cidade Alerta recebeu o candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Ontem participou ao vivo aqui comigo do Balanço Geral o candidato Romeu Zema, do Novo. E hoje eu recebo o candidato a governador de Minas Gerais, Claudinei Dolim, do partido Avante. Candidato, primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Lembrando que o seu tempo começa a rodar a partir da minha primeira pergunta. Perfeito. E o assunto, candidato, que eu já chamo a atenção, mostrado muito aqui no nosso balanço, é em relação à segurança pública. São vários os flagrantes de circuitos de segurança mostrando que comércios estão sendo abordados, invadidos por criminosos e também pessoas que estão sendo abordadas até na rua durante o assalto. Qual o seu projeto para essa área, candidato? Bom, Rafael, bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde. Boa tarde aí aos nossos telespectadores da TV Paranaíba. Uma alegria muito grande de estar aqui. Sempre que visitamos aqui, damos a nossa audiência ao seu programa e é um prazer conhecer pessoalmente. Bom, obrigado. A questão da segurança pública em Minas Gerais, ela é uma questão que está sendo alcançada por todos os setores da gestão do governo do Estado. Nós temos 16 anos de falta de gestão do serviço público em Minas Gerais. É isso que tem acontecido. O que tem acontecido com a segurança pública? Assim como os outros setores, como a saúde e a educação, é um total descaso. É a falta de investimento no setor e, mais do que isso, é a situação de caos em que o Estado está envolvido, a questão financeira do Estado, que já está acusando que ia dar ares de uma sangria absoluta e total, de um déficit absurdo das contas do Estado há mais de 16 anos. Essa crise financeira que nós estamos vivendo no Estado hoje não é uma crise que se inaugurou agora, não é uma crise que foi construída por esse governo, é uma sucessão de erros dos últimos 16 anos. Nós temos que resgatar a questão das contas do Estado. Primeira coisa é resgatar a questão das contas do Estado. Não há possibilidade de prometer grandes investimentos. Esse discurso é falacioso. Nós temos que fazer um encontro de contas com a União, nós temos que resgatar os valores e os recursos de Minas que estão presos em Brasília, e trazer esses recursos de volta. Depois, sim, valorizar a nossa polícia, investir na polícia militar, na polícia civil e implantar imediatamente em Minas Gerais o Sistema Único de Segurança. Sem esse Sistema Único de Segurança, sem a integração das polícias, nada será feito. Nós temos que chegar até o cidadão, nós temos que dar segurança às pessoas investindo nas polícias, mas primeiro saneando as contas do Estado. Como seria esse Sistema Único de Segurança, candidato? A legislação foi publicada recentemente, é uma legislação muito incipiente, mas ela integra dados e informações de todos os órgãos de segurança, inclusive das guardas municipais, de todos os órgãos de segurança. A partir daí, o Estado com as contas equilibradas, nós vamos investir no Fica Vivo, que é um projeto interessantíssimo que os 16 anos desses governos do PT e do PSDB abandonaram. Nós vamos resgatar o Fica Vivo, nós vamos treinar e capacitar os oficineiros do Fica Vivo, nós vamos implantar as APACs em Minas Gerais da forma que tem que ser implantado. Hoje nós temos 40, nós precisamos de no mínimo 120 APACs em Minas Gerais. Separar o criminoso comum do bandido. Bandido fica no presídio. Agora, preso que pode ser recuperado, nós vamos botar na APAC. Essa é uma questão prioritária e nós vamos fazer. A gente tem que falar, claro, de economia, principalmente com os servidores que acompanham o nosso Balanço Geral, que estão com salários atrasados, parcelados e muitas vezes até a parcela do salário está chegando atrasada. Sim. O que fazer para resolver essa situação e é possível resolver já nos primeiros meses de governo? Bom, Rafael, como eu mesmo disse, eu tenho falado isso por onde eu ando. É um absurdo, nós, candidatos ao governo de Minas, temos que discutir salário de servidor. Isso é obrigação do Estado. Isso, em hipótese nenhuma, poderia ter acontecido. Polícia Militar que não recebe, Polícia Civil que não recebe, a saúde não recebe, os professores não recebem, e não recebem não é o seu salário, não recebem as parcelas em dia, porque o salário, além de estar parcelado, as parcelas estão atrasadas. Isso é uma irresponsabilidade, é uma ausência total de gestão desses 16 anos de governo. Rafael, no encontro de contas simples entre o Estado e a União, nós conseguimos equacionar boa parte das contas públicas de Minas Gerais. O que é que falta? Falta vontade política. Porque o governo de Minas não dialoga com o governo federal, porque o governo de Minas é do PSDB e o governo federal é do PT.
Quando o governo de Minas é do PT, o governo federal é do MDB, que tem o PSDB na base. Nós temos 16 anos de eleições em Minas Gerais. O povo mineiro não suporta isso. O povo mineiro não aguenta mais isso. Nós estamos aqui como uma alternativa a esse problema. Nós vamos liderar um movimento nacional de ir até Brasília, exigir do governo federal que repasse aos estados o que lhe é devido, principalmente o que foi subtraído ao longo desses anos todos com a malfadada Lei Candir, que extrai as riquezas do município, não devolve nada aos estados, nada aos municípios e ainda deixa os municípios em estado de degradação. Isso nós vamos resolver. Falando em mobilização nacional, nós tivemos esse ano uma paralisação histórica, que foi a paralisação dos caminhoneiros, que deu uma repercussão não só nacional, mas internacional, e querendo uma baixa no preço dos combustíveis. Agora, falando da gasolina, não só do diesel, mas principalmente da gasolina que o motorista precisa abastecer, encher o carro todo dia. E a gente percebe uma grande diferença, por exemplo, no imposto em relação a São Paulo. Aqui em Uberlândia, ICMS é de 31% sobre a gasolina. E em São Paulo, é 16%, 17%. É possível mudar esse quadro e deixar a gasolina mais barata para o motorista? Bom, Rafael, aí a questão, eu entendo a gente focar na questão da gasolina porque ela é uma questão que mais se arregala diante dos nossos olhos. Mas nós temos que entender o seguinte, gente, Minas Gerais tem uma das maiores cargas tributárias do país. E nós estamos batendo... Gente, não se assuste, o que eu estou falando com vocês é dado real. Nós estamos batendo recorde de arrecadação em Minas Gerais a cada mês. A cada mês, Rafael, nós estamos batendo recorde de arrecadação. Tanto é que o governo do estado pagou gratificação justa e merecida aos servidores da Secretaria da Fazenda, porque eles alcançaram todas as metas estipuladas. O que está acontecendo em Minas Gerais? Distribuição tributária equivocada. Minas Gerais tem um sistema tributário completamente equivocado. Nós temos que corrigir. Minas Gerais arrecada muito e gasta mal. Se a gente fizer uma reforma tributária em âmbito nacional, capitaneada e liderada pelo governador do estado de Minas Gerais, juntamente com os outros governadores, os parlamentares dos outros estados e os senadores. Reforma tributária imediatamente. E em Minas Gerais, austeridade fiscal. Dá para diminuir preço de gasolina, dá para diminuir preço de produtos que vai lá no seu supermercado, na ponta para você. Mas tem que ter vontade política e tem que querer fazer. Nós queremos fazer. Um assunto agora também que é de extrema importância é a área da saúde. Aqui em Uberlândia já se sabe, de acordo com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, que o Estado não repassa já aproximadamente 140 milhões de reais para a cidade de Uberlândia para gerir a área da saúde pública. Como resolver esse problema, esse déficit aqui na nossa cidade e também no nosso estado? Auditoria das contas públicas, auditoria imediata das contas públicas, mas é uma auditoria verdadeira, né? Não é uma auditoria lá do País das Maravilhas, é uma auditoria imediata nas contas públicas, austeridade fiscal, corte de secretarias, cortes de cargos de confiança, temos que reduzir de 35% a 40% dos cargos de confiança. Secretarias tem que ser enxugadas. Nós temos 22 secretarias em atividade no atual governo. Nós temos que baixar para 15, 14, 13. Não é extinguindo políticas dessas secretarias, é fazendo a fusão dessas políticas. Mas o Estado não aguenta o peso da sua máquina. A cidade administrativa de Minas Gerais, ela é o patrimônio edificado da incompetência. Uma cidade administrativa que custou 2 bilhões de reais, que nos custa 10 milhões de reais por mês. Isso é completamente incompatível com a realidade do povo mineiro. O povo mineiro não merece isso. O povo mineiro não aceita mais isso. Nós vamos auditar as contas, nós vamos fazer uma administração austera sob o comando do governador do estado, que vai governar Minas Gerais. Agora, imediatamente, fazer um encontro de contas com o governo federal e capitanear esse movimento no país inteiro, porque o Estado tem dinheiro para receber do governo federal e é possível promover o equilíbrio das contas públicas. Dinheiro de saúde de município é sagrado. Santa Casa não pode pedir esmola para o governo do Estado. Nós vamos fazer os aportes da rede municipal de saúde, conforme o governo estadual deve fazer e tem que fazer. Segundo o que foi divulgado, o déficit, o rombo para esse ano do governo do estado gira em torno de 9 bilhões. Quando se calcula com 2015, nós estamos falando de 30 bilhões. O que fazer para conseguir colocar essas contas em dia e acabar com esses rombos no governo? Perfeito. Vamos lá. Como já disse, esse encontro de contas com a União, primeiramente. Segundo, revisitar a Lei Candir. É um absurdo o que a Lei Candir tem promovido nos estados e nos municípios. Gente, é dizer o seguinte, a indústria chega, a mineradora chega no seu município, ela destrói o município
E toda a riqueza que ela manda para fora fica na União. Como assim? Se tudo nasce no município, a riqueza tem que ficar no município. Não é a União que tem que fazer esse repasse do jeito que quiser, da forma que quiser e nos valores que quiser. Então, nós vamos nos propomos a ser a grande liderança saída de Minas para dialogar com os governadores dos estados e buscar, junto ao governo federal, a equalização da Lei Candir. A riqueza produzida pelo município tem que ficar no município, correto? Agora, tem mais um detalhe. As contas públicas de Minas estão da forma que estão porque Minas não tem controle administrativo e não tem gestão. A folha de pagamento do governo de Minas não existe. Você tem uma folha na Polícia Civil, uma folha na Polícia Militar, você tem uma outra folha numa outra secretaria. Nós temos que fazer unificação dessas folhas. Nós temos que auditar contas, nós temos que cortar gasto, cortar na própria carne. E, acima de tudo, levantar o patrimônio de Minas Gerais. Candidato, ok, o seu tempo acabou. Agora, candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Ok, muito obrigado. Bom, mineiros e mineiras que me ouvem e me veem nesse momento, nesse programa de grande audiência em toda a região do Triângulo e do Alto Paranaíba. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que melhorou na sua vida nesses últimos 16 anos, se não em razão do seu próprio esforço? Se você tem a resposta negativa de que o Estado está presente na sua vida e está te ajudando a tocar a sua vida, continue com o grupo que aí está, com o PT, com o PSDB, com esses governos de 16 anos de retrocesso. Agora, candidato, obrigado. Acabou o seu tempo. Obrigado. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado. E lembrando, viu, que a TV Paranaíba também oferece espaço aos demais candidatos a governador do estado de Minas Gerais que registraram a candidatura na Justiça Eleitoral. O tempo destinado à entrevista será o mesmo para todos os candidatos. Cada candidato poderá participar uma vez ao longo do primeiro turno, desde que seja ao vivo aqui nos estúdios da TV Paranaíba. Eleições 2018 é o voto na Record.